Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nossa casa está totalmente protegida, guardada e vigiada pelo nosso Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que nos guarda não dorme. Por isso, Pai, nos livra da inveja, nos livra das orações contrárias, nos livra da maldade, nos livra de acidentes, nos livra de contrariedades, e que o Senhor guie os nossos passos pelo caminho da tua santa e poderosa vontade. Guarda nossos filhos, Pai. Proteja nossos filhos de toda a contaminação aqui desse mundo. Proteja a nossa vida, Pai, das ansiedades, das preocupações, das pressões deste mundo ou de pessoas ao nosso redor. E nos dá da tua sabedoria, meu Pai. Nos dá da tua graça, nos dá do teu favor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor envolva a nós e envolva a todos da nossa casa na tua glória, que a glória do Senhor, a presença do Senhor esteja na nossa casa, esteja na nossa vida continuamente. Eu oro, Pai, por todo tipo de enfermidade, para que haja cura. Eu oro para que pessoas que estão doentes fisicamente ou emocionalmente sejam curadas agora. Eu oro pela cura da tireoide. Eu oro pela cura da coluna, eu oro pela cura do câncer, eu oro pela cura da alergia, eu oro por todo tipo de problema motor e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração completa e total no corpo dessa pessoa. Eu te peço, Pai, toca ela, Jesus. Toca com o teu poder. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso declaramos saúde agora, tocando nos teus órgãos internos, saúde tocando no teu sangue, saúde tocando no teu sistema imunológico, a saúde, o poder de Deus envolvendo você completamente, curando feridas na boca, feridas na língua, restaurando completamente feridas nas pernas, nos pés. Declaramos saúde total e completa. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que é um vendedor, por toda pessoa que tem projetos na sua vida financeira e que está enfrentando desafios. Que o Senhor neste momento abençoe essa pessoa com prosperidade, com provisão, com bons negócios, com boas vendas. No nome de Jesus pedimos a tua bênção. Pedimos que o Senhor abençoe o trabalho dessa pessoa. Pedimos que o Senhor coloque as pessoas certas. Coloque pessoas que têm condições de comprar. Coloque pessoas no caminho dela, Senhor, que podem ajudá-la, que podem até mesmo, Senhor, serem um canal de bênção, uma ponte de destino para outras pessoas. No nome de Jesus. E tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz conflito, que caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Que toda a opressão que essa pessoa sente, toda a dor de cabeça, toda a aflição saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna mandada contra ela, toda seta de maldade, toda seta de contrariedade, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, dá vitória. Honra a fé dessa pessoa, honra a sua casa e honra a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua carta agora para Jesus, nós vamos orar e consagrar a sua carta para Jesus. E se você ainda não baixou, vá lá no meu site, baixa gratuitamente a sua carta. E se não conseguir baixar de qualquer maneira, pega uma folha de caderno, e ali faz a sua carta para Jesus, abrindo seu coração para Ele e fazendo as suas petições. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a minha carta, eu apresento o meu clamor, apresento o meu coração, as minhas necessidades. Entrego nas tuas mãos e eu peço resposta do Senhor na minha vida. A tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra. É aquele que bate, abre-se-lhe-á. Pedimos milagres, pedimos favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Estamos aqui nesse propósito, apresentando a nossa carta para Deus às 6 da manhã e às 18 horas. E convido você a não quebrar esse propósito. Seja britânico no horário. Entre ao vivo comigo, esteja aqui na oração. Você vai ver que vai ser muito bom você estar nesse propósito. Inclusive, estamos num jejum oficialmente de 30 dias, então não é só oração e jejum, 30 dias, da meia-noite ao meio-dia, ou tirando alguma coisa que você gosta muito do seu cardápio, do seu dia a dia. E se você disser assim, eu não posso fazer jejum, não tem problema, fica só na oração. E se algum dia você não conseguir entrar ao vivo, entre depois, mas não quebre o propósito. Escreve aqui nos comentários, tô firme nesse propósito. Escreve aí, tô firme nesse propósito. No nome de Jesus. Não deixa, o diabo tirar você da presença de Deus. Não deixa ele lhe distrair. Não deixa o cansaço. E em nome de Jesus que você também não esqueça. Amém? Que o Senhor te guarde nesse propósito. Que você faça esse propósito do jeito certo. E você seja honrado por Deus. Amém? Inclusive quero pedir que você compartilhe agora essa oração, essa live com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, manda para parentes, manda para amigos, compartilha nas tuas redes sociais, você que tem redes sociais, você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Talvez você diga, não, mas eu não gosto de misturar as coisas. Não é mistura, é fé, é amor, é entrega, é oração que vai abençoar. Então compartilha, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Elida, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim, eu faço as orações com você há cerca de 2 anos, tomo remédio para tireoide e no ano passado fiz uma ultrassonografia em que foi encontrado um nódulo, sendo necessário acompanhamento de 6 meses. Várias vezes você orava sobre nódulos na tireoide e eu sempre declarava e tomava posse da cura. Hoje fui realizar outra ultrassonografia e a médica falou que não encontrou nenhum nódulo. Agradeço a Deus em primeiro lugar por usar a sua vida e nos abençoar. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Glória a Deus, irmã. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Ele é Deus de maravilhas. Amém? Hoje eu quero falar quando a nossa alma pede socorro. Às vezes, existem sinais silenciosos que a nossa alma está gritando, que a nossa alma está querendo nos chamar para uma conversa. Por isso, não é só estresse como você pensa, não é só estresse, tem outras coisas aí e nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Quando a tua alma pede socorro. Existe uma conexão alma e corpo. Eu creio que se a sua alma estiver perturbada, ela afeta seu corpo. Eu creio nisso, certo? Se a sua alma estiver perturbada, ela afeta o seu corpo. Emoções mal resolvidas, elas acabam de alguma maneira prejudicando você. Elas acabam afetando você. Você pode ver, você fica muito tempo preocupado, ansioso, daqui a pouco você está com peso nas costas, com dores de cabeça e outras coisas. Ansiedade, culpa e amargura não ficam só na mente. Elas corroem por dentro a nossa alma. Você é um ser que tem 3 partes. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E a sua alma é um tipo de corpo. A sua alma é um tipo de corpo, assim como o seu espírito. Agora, a gente pensa que está só na cabeça da gente algumas coisas, quando na verdade a tua alma é um corpo. A tua alma é um corpo. E quando você está perturbado, está estressado, toda a tua alma fica agitada. É por isso que em Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que se você se entrega, vai prejudicar teu corpo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você se entrega para uma coisa, esses dias uma pessoa, ela teve uma revelação de Deus e ela me pediu ajuda para entender o que Deus estava querendo mostrar para ela.
Você sabe o que Deus me mostrou? Naquela revelação que Deus deu a ela, que ela precisava e dependia dela ter uma reação por aquilo que viria. Alguns dias depois, foi descoberto que o tumor que foi retirado não era um tumor benigno e que iria ser necessário passar por um tratamento. E exatamente como a direção que eu falei, como a direção que eu dei. Porque eu entendo que Deus estava querendo falar com aquela pessoa que ela precisava estar muito bem emocionalmente para lidar com os desafios que tinha pela frente. Os desafios que tinha pela frente. E Deus iria capacitar, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Sendo uma pessoa animada, uma pessoa que não desiste da vida, uma pessoa com a cabeça no lugar, acreditando na cura, acreditando no melhor. Muitas vezes não é só estresse, são emoções não tratadas que acabam trazendo doenças silenciosas, emoções que matam e que destroem em silêncio. O que a ciência e a Bíblia confirmam, que raiva constante traz um tipo de desequilíbrio, muitas vezes até mesmo na sua pressão, em doenças, amargura. Você está amargo, sabe? Você está corroído de uma raiva. Isso pode até, sabe, mexer com o seu corpo físico. A culpa, a pessoa carrega uma baixa autoestima e, inclusive, ela acaba até desenvolvendo, sabe, alguns tipos de doenças. E tudo isso são sentimentos não tratados que acabam virando prisões invisíveis. Davi disse: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele estava dizendo isso para ele mesmo, ou seja, ele estava abatido, mas ao mesmo tempo que ele estava abatido, ele estava dizendo por fé: eu vou melhorar, eu ainda vou ver Deus agir nessa situação e eu já vou louvá-lo, porque eu sei, sempre dá certo quando confiamos em Deus. Saul permitiu que a inveja o consumisse. E o que aconteceu com ele? Terminou em ruína. Olha a inveja que ele tinha de Davi. É por isso que a gente não tem que ter implicância com as pessoas. Porque às vezes você tem implicância com uma pessoa, assim como Saul pegou uma implicância com Davi e terminou arruinado. Foi morto no campo de batalha, perdeu seu reinado, perdeu seu filho naquele dia também da batalha, agiu como um louco, perdeu o tempo da vida dele perseguindo Davi. Para que tudo isso? Às vezes o fato, sabe, de você se implicar com uma pessoa vai prejudicar não o outro, vai prejudicar você. É por isso que a gente tem que aprender, sabe, a largar sentimento ruim, a não falar sobre certas coisas que não nos fazem bem, que não nos dão alegria, que não nos dão prazer. Nós temos que aprender, sabe, a desconectar a nossa vida dessas coisas. Caim não dominou a sua ira. E o que aconteceu com ele? O levou a matar o próprio irmão. Exatamente. Caim não soube se dominar, não soube se governar e acabou perdendo o irmão. Tudo por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa de um sentimento corrosivo que ele não conseguiu lidar. É por isso que você tem que cuidar desses sentimentos aí dentro de você, que te corroem, que não estão fazendo bem para você. É por isso que a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Você entra aqui, mesmo que você entre aflito, angustiado, você sai daqui dessa oração leve, você sai tranquilo, você sai em paz, você sai bem. Por quê? Porque você fez a sua alma respirar. Davi, mesmo ferido,
chorava, se arrependia e se entregava a Deus. E o que Davi encontrou? Encontrou cura. Encontrou redenção, misericórdia. Por quê? Porque ele ia a Deus. Ele aprendeu a ir a Deus em vez, sabe, de somatizar aquelas dores dentro dele. Eu estava conversando com um empresário, um cara assim muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido. E ele me disse que teve um câncer. E ele disse assim, eu acredito que o câncer que eu tive, né, com menos de 40 anos, foi porque eu somatizei, ele disse. Era tanta preocupação, era tanta coisa em cima de mim, e aquilo ali foi me matando por dentro, aquilo ali foi me destruindo. E quando eu descobri que eu tinha um câncer, e eu tive que passar por cirurgia, por tratamento, e Deus me deu o livramento. Eu quero que você entenda uma coisa, tudo aquilo de ruim que você alimenta dentro de você, o que você guarda dentro de você, isso prejudica. Prejudica mais cedo ou mais tarde, vai prejudicar. Então quem guarda rancor adoece e quem libera perdão encontra a vida. Agora, o que fazer com essas emoções mortais que vêm a nós? Não negue. Reconheça e entregue a Deus. Passos que você tem que ter quando você reconhecer que existem sentimentos ruins e tóxicos dentro de você. Reconheça a emoção, ore e confesse, entregue nas mãos de Deus isso, perdoe e libere, porque toda cura começa com perdão. Então a gente fica assim pensando que a raiva é ter justiça. Não, a justiça vem com o pedido de perdão. Quando você perdoa aquela pessoa, quando você libera ela no mundo espiritual. E também quando você procura apoio, porque tem certas dores de alma que a pessoa tem que procurar um profissional. Ela tem que procurar uma terapia, uma comunidade, um discipulado, para se ver livre daqueles sentimentos ruins e negativos. A cura sempre vai começar na presença de Deus. Emoções mortais são neutralizadas por emoções espirituais. Ansiedade, você troca pela paz de Cristo, como está lá em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A amargura, quando você está amargo por dentro, perdoe. Quando você está com medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se você andar em amor, o medo não vai mais te governar, não vai mais escravizar você. E a culpa, Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não apenas salva, mas Ele cura as suas emoções negativas. Em João 10:10, a Bíblia diz que Jesus nos chama à vida abundante. E isso inclui uma alma saudável, emoções alinhadas, um corpo fortalecido. Não carregue fardos invisíveis. Em 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Faça assim com as mãos. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, te entrego todas as dores da minha alma. Entrego nas tuas mãos. Perdoo os que me feriram. Entrego na tua mão aquilo que não entendi na vida. Traga cura à minha alma. Cura-me, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e presta atenção em 2 recados que eu tenho para você. O primeiro recado é que você tem que se tornar aluno da academia aqui no Global. É um convite que eu faço para você. Sabe por quê? Gente, quem estava na aula hoje da academia sabe o que eu estou falando. Foi diferente, foi incrível. Você pode se tornar meu aluno através do link que está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no site www.vinicius7.com.br. O segundo anúncio é que a Escola de Profetas, que eu irei ter nos Estados Unidos em julho, e a Escola de Profetas que terei em maio, as inscrições já estão abertas. E a gente abriu bem antes para você poder comprar passagem barata
te hospedar num hotel, pagar mais barato, certo? Então, entra lá no meu site e já faz a tua inscrição. Por quê? Porque as vagas são limitadas. E, sabe, Deus tem nos tocado tanto nesses eventos, tem sido algo tão especial. Então, maio, teremos uma escola de profetas em São Paulo e em julho nos Estados Unidos, tá? Se você tem amigos nos Estados Unidos, inclusive, manda para eles estarem junto com você nessa escola, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com 10 pessoas, certo? E essa carta para Jesus aqui, ó, você pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? Aí aqui você faz a sua oração, os seus pedidos, e cada oração que você participar, você vai marcar aqui. Você vai pegar uma caneta e vai marcar nesse pontinho branco aqui, tá? Que você participou da oração, ok? E você que está aqui pela primeira vez, 6 da manhã e 18 horas, vem orar conosco em nome de Jesus, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, tua fidelidade tem estado na nossa vida. Senhor, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora e livre essa pessoa de todo mal, livre ela de todo laço, livre ela de toda investida de Satanás, no nome de Jesus. Apresentamos a ti, Jesus, a nossa carta e pedimos a tua bênção, pedimos resposta de oração. Pedimos, Pai, pega nossos pedidos, nosso clamor, nosso coração, o pedido pelos nossos filhos, pela nossa vida profissional, e pedimos o favor do Senhor. Toque, Jesus, em cada carta que está sendo apresentada a Ti, cada mão, Pai, que está levantada neste momento, apresentando a sua carta para Ti. Senhor, nós declaramos vitória. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a nossa carta para Jesus, nosso pedido de oração, e pedimos a bênção do Senhor. Aquele que está pedindo cura, que haja cura. Aquele que está pedindo um milagre de provisão, que haja esse milagre. Aquele que está pedindo em favor dos filhos, do casamento. Aquele que está pedindo por uma situação difícil. Meu Pai, entra com provisão, com livramento, com milagre, com intervenção. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Diga assim comigo, gratidão, meu Deus, por ter me ouvido. Aleluia. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Vocês podem fazer isso, gente. Cada um pode aqui compartilhar com 10 ou mais até. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço a todos e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos o nome de Jesus, paz, provisão de Deus, milagre sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus, para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus. Que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda insônia, leve embora todo medo, leve embora toda insegurança, leve embora toda ansiedade, toda perturbação. E eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor. E nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor. Libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz. Eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma. E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra. Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos.
E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade. Pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte, os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse: meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus ele vai nos colocar em determinadas situações e essas situações elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova, e José foi vendido por uma caravana, para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa. Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive essa, não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive.
Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava ali naquela sala, eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas, lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando, eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo, Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar, Ele não me revelou os desafios, Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar, não. Ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele está vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si, a promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros, manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende por que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem. Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso, mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você: se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele,
para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, sabe, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você, aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no escape. Deus está trabalhando, sabe, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço. Abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então quando passaram por necessidade, eles conheceram José que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, sabe, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos de José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José, eles estão vendo um homem poderoso, eles estão vendo um homem que estava governando, eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Bem, nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes, Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus: o Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na Academia aqui no Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a academia aqui no Global. E um detalhe, por menos de R$10, certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a academia aqui no Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito.
Eu gostaria que você experimentasse a academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entre em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos, hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45 e amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então, se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é Academia Kingdom Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, quero te abençoar agora,
Em nome de Jesus, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários. Coloca o teu desafio aqui nos comentários. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, sabe, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na sua casa, toca com o teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu peço a tua bênção sobre essa casa, eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa. O Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança. O Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. Eu peço uma intervenção do céu. Eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora, um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa, a alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforma em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforma em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos: Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais.